Ok. Tá, boa noite, pessoal. Obrigado por ter vindo a participar desta reunião. Hoje nós teremos uma apresentação de neurociências com o Pedro e o Anderson, não o Anderson, mas o Anderson não conseguiu se apresentar. Vamos deixar a apresentação do Anderson para o final. Reinaldo, você tem algum comentário a fazer? Não só tenho a agradecer a presença de todos. Hoje está o coro baixo, porque alguns viajaram, alguns estão com problema na empresa, mas para aqueles que vieram, sejam bem-vindos. Os novos, seja bem-vindo. O Anderson tinha mais 3 novos, pelo jeito eles tiveram problemas ou está tendo problema com esse Zoom aqui. O Patrick está chegando e eu cuido dele aqui, não tem problema, você pode tocar normalmente. Agradeço de antemão já a boa vontade do Pedro Gomes, né? E ministrar a palestra para a gente. E após a palestra do professor Pedro Gomes, a gente vai conversar, trocamos ideias, trocamos questões, perguntas, e de repente a gente fala até do roadmap para a próxima reunião da gente. Hoje, edição extraordinária aí, vamos fazer em português. Para as próximas reuniões, aí o Augusto também está tentando buscar alguém para fazer uma apresentação para a gente. A mesma prática, se falar inglês, a gente tem que falar inglês, tem que fazer a apresentação em inglês. Ok? Basicamente é isso. Por mim, são essas minhas considerações. Ok, obrigado. Pedro, por gentileza, você tem. You have the floor. Obrigado, minuto. Então, você pode olhar a pantalla? A tela? Sim, Ok, sim, perfeito. sim. Então, estão vocês estarão acá, ok. E minha... In Spanish eh, or English? português, tento Ah. falar português, tento. Je le comprends, je le comprends. Ok. Estoy tratando de abrir mi tela, aquí está. Ok, no me parece. Ok, estaba tentando abrir mi cámara, mas está bom. Voy a começar. Então, nossa ideia de hoje é plantear tema e traerlo a la mesa y para poder, como falou Reinaldo, discutir después. El tema es la neurociencia y intentar de ver cómo se relaciona o qué relaciones hay con la inteligencia artificial o machine learning. Y acho que eso es un tema que estoy tratando de poder conectar a través, acho yo, de las ciencias cognitivas, principalmente de la atención. Porque usted quizás han podido escuchar que Google en 2017, ellos liberaron una palestra o paper de atención. Y después de eso es que comenzó un progreso bastante significativo de la inteligencia, de desenvolvimiento de inteligencia artificial. Entonces, comenzamos. Bueno, aquí es una imagen generada por DALI, el OpenAI de DALI, de diseño artístico de OpenAI. Y aquí a la izquierda baja está lo que, digamos, la última tecnología, una de las últimas tecnologías desenvolvimiento no cerebro, que es la tractografía. Básicamente es la imagenología, imágenes de los cabos de conexión al cerebro. Ok. Entonces, la agenda para esta noche es, primero, bueno, una motivación, discutir un poquito de áreas del cerebro, tipos de memoria, sistema ejecutivo del cerebro, dos cosas que son muy fundamentales del sistema cognitivo, de la parte inteligente del cerebro,
inteligente consciente. Después, los procesos top-down y bottom-up. Y hablar un poco de los hemisferios izquierdos y derecho. Y cómo el cerebro procesa los diferentes tipos de conteúdos. Y finalmente unas conclusiones. Vamos lá. La motivación, la neurociencia es un conjunto de ciencias que estudia el sistema nervioso, analizando su estructura y sus impactos en las funciones cognitivas y el behavior, el comportamiento humano. También uno de sus propósitos es observar los mecanismos que regulan y controlan las reacciones nerviosas. Y también nuestro cerebro nos define, aparte que procesa nuestro ambiente, determina nuestras respuestas. Entonces, en resumen, digamos que la neurociencia, si bien es cierto que puede mirar inclusivamente la parte anatómica, pero ahora vamos a centrarnos principalmente en los procesos cognitivos. Entonces, aquí tenemos el cerebro, la vista lateral. Tiene unas diferentes áreas. En la parte vermelha es la parte donde está la parte cognitiva, la parte de razonamiento más abstracta. Y bueno, existen otras áreas que es la verde, donde está la parte de escuchar. En la parte verde acá atrás está la parte de la visión. Y encima está la parte de sensaciones. Vamos a mirar un poquillo aquí. Vamos a traer una muestra. Está aquí. ¿Sí? Entonces, podemos visualizar nuestro cerebro como de 3 camadas. La primera camada, esta parte de abajo, está la parte de conexión con el sistema nervioso periférico o la columna vertebral, las costas hacia abajo. La parte intermedia es donde está la parte emocional y la parte superior es la parte más evolutiva. Y la parte vermelha es la que nos interesa ahora a nosotros, donde está la parte inteligente. ¿Okay? Esta parte. Sí, se llama lóbulo frontal. Entonces, el sistema ejecutivo de la cognición fundamentalmente se apoya de dos aspectos importantes. Uno es la memoria, ¿sí? Se podría hacer una similitud con cómo funciona un procesador, un computador. Entonces, a memoria de trabajo tenemos la memoria de corto plazo que es la que está en amarillo. Entonces, tiene la fuerza de la memoria es intensa al principio y se va disminuyendo con el tiempo. Después tenemos memoria a largo plazo y la memoria de longa duración, de meses hasta vida. Digamos más a detalle, la memoria de corto plazo que mencionaba, podría ser un almacenamiento temporario y también una memoria de trabajo. Entonces, temporario sería solamente como un almacén, como almacenar el número telefónico, y memoria de trabajo sería la memoria para hacer los procesos, los cálculos. Y después tenemos la memoria de largo plazo, una memoria declarativa que sería como similar a Wikipedia, más las vivencias que usted ha tenido como persona, su familia, su biografía. Y después tenemos la memoria no declarativa, que son las habilidades cosas que usted trae, pegó de su ADN, de sus habilidades propias de ustedes. Okay. Memoria, vamos a segundo, que es la parte que más nos importa, interesante acá, es el sistema ejecutivo del cerebro. Las funciones ejecutivas se tornan posible jugar mentalmente con las ideas,
tiempo contemplativo, tiempo para pensar antes de actuar, para poder enfrentar las cosas nuevas, las cosas que no están previstas. También entonces enfrentar lo imprevisto, más también la parte inhibitoria, poder conocer qué cosas usted no puede hacer y mantener el foco, mantener atención. Entonces, a funciones ejecutivas se referencia a una familia de procesos mentales de top-down. Quiere decir, top-down significa então, que son acciones que você va a desenvolver basado en un contexto, en su conocimiento. Você no va a reaccionar por sus instintos o por su medio exterior inmediato. Você va a reaccionar principalmente a tomar decisiones por su experiencia. Entonces, es necesario cuando você tem que concentrarse, prestar atención, y cuando confiando no instinto o na intuición, sería imprudente, insuficiente o imposible. Entonces, aquí tenemos el esquema o diagrama de la sistema ejecutivo. Tá. El sistema ejecutivo tiene, digamos, estos aspectos de razonamiento, resolución de problemas y planificación y monitoramiento. Entonces, tenemos aquí el componente del sistema ejecutivo. Las funciones principales son la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. ¿Qué significa esto? Memoria de trabajo, vamos por lo más que ya falamos. Memoria de trabajo es el almacenamiento a corto plazo que ya falamos y nos sirve para hacer los cálculos. Esto es importante porque también, digamos que tiene su analogía cuando en los algoritmos de Machine Learning, usted sabe que se emplearon los sistemas recurrentes. Entonces, la salida de un módulo alimentaba nuevamente, realimentaba, mas con el tiempo, si usted necesitaba muchos más layers, muchas más camadas, entonces sucedía que la memoria de corto plazo no funciona en ese caso. Entonces, tiene que haber una memoria más de largo plazo, de tal manera que la conversación que a gente está teniendo ahora, por ejemplo, puede você linkear, conectar con lo que falamos al principio, con la agenda, por ejemplo. Entonces, podemos estar falando a mitad de la presentación y você puede estar haciendo, Pedro falou de que íbamos a falar de esta era la agenda, ok, y conectar diferentes contextos. Entonces, eso digamos, en Machine Learning y en los nuevos desenvolvimientos va a algo que se llama los transformers. Es lo que digamos que punto de la discusión que gustaría hablar después. ¿Sí? Y por eso, digamos, los transformers, los tokens, esas cosas son fundamentos del ChatGPT. ¿Sí? ¿Cómo se pudo hacer, se pudo hacer esa interrelación de millones de información. Bueno, entonces tenemos memoria de trabajo y después vamos a la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es poder actuar contra imprevistos. Básicamente es eso, ¿sí? La facilidad, la flexibilidad de você poder pensar corriendo, jugando, ¿sí? Y después viene el control de inhibición, que este es el control de interferencia de atención selectiva e inhibición cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que você puede estar ahora conversando, digamos, puede estar tener no sé, de repente otras imágenes presentes, más você selecciona ahora e inhibe lo que no necesita y conscientemente puede enfocarse en esta presentación, por ejemplo. Y lo último es la resistencia a tentaciones y acciones impulsivas, ¿sí? También, que es una parte que está mucho en nuestro sistema nervioso, digamos, en nuestros instintos.
La atención, voy a ir rápidamente, rapiño, la atención tiene su estructura, digamos, anatómica, ¿sí? Y aquí podemos mirar esto. La parte verde, la parte verde neocortes, es donde está la inteligencia, principalmente, ¿sí? Y la parte, la amígdala, hipocampus, y esta parte de aquí, amígdala hasta hipotálamo, cerebelo, es la parte, no cerebelo, sacando cerebelo, es la parte asociada más a la emoción, y lo cerebelo está asociado al control del movimiento. Y de allí, la parte baja, brainstem, la espina caudal, es de la conexión hacia la parte más animal. Significa esto más los instintos, hambre, la fome, la parte sexual, etcétera, etcétera. Respiración, ¿sí? Vamos entonces acá. Minuto que. Y vamos, estaba aquí. Ok. Y algunas funciones cognitivas también, a manera, voy rapidinho, en gestión de proyectos. Por ejemplo, proyecto de agendas de reunión, en notas de reunión, las minutas de reunión, atribuir y agendar tarefas de proyecto, todo lo que está en management, scope management, quality control, etcétera. Todo lo que significa que tiene algo de administración, son ejemplos de funciones ejecutivas. Eu falei sobre los conceptos de top-down, bottom-up. Entonces, los conceptos de top-down, bottom-up, vamos a conversar aquí. Entonces, vamos bottom-up primero. Sentido de bottom-up es que, ¿qué significa esto? Que vamos a reaccionar por lo que, el ambiente externo. Si alguien llama o grita o habla fuerte, automáticamente ese ruido va a tomar nuestra atención. Entonces, eso significa actuar por los sentidos. ¿Ok? Entonces, movido por los sentidos, después confiar en las informaciones dos sentidos. ¿Ok? Se escuchó un ruido, movemos la atención hacia la. Escuchamos otro ruido, movemos nuestra cabeza, Eso es conducir por sentido. Muito como cuando você está conduciendo su auto. Cuando você está conduciendo su auto, básicamente está actuando muito por sentidos, mas obviamente você conoce la rodovía, entonces hay un poco de contexto, hay una navegación superior, más en lo principal, en lo más inmediato, você está conduciendo con su, no sé cómo se fala, la steering wheel, el manubrio de auto. Y conexión de nivel inferior. Entonces aquí es movido por los sentidos, más en la parte top-down, estamos orientados por el esquema. Entonces, você tiene un conocimiento ya por su experiencia, entonces, você actúa, confía en el conocimiento en su experiencia y conexión de alto nivel. Y también interpreta informaciones, tiene esa capacidad de poder interpretar y de hacer correlaciones entre las informaciones y poder decidir qué información es importante y qué no. Como una especie de cuando você hace una limpieza de los datos. ¿Ok? Estos datos para una población, hacen una muestra y dicen, ok, esto es una clasificación. Eso es por la parte de la top-down. Entonces, el primer piso, como se fala, el primer piso nivel de seguridad, sobrevivencia, que yo falei, aquí está la respiración, la parte sensual, sexual, el hambre, la fome. La parte intermedia, esta es parte azul, es la parte emocional, apegos. Y la parte de arriba, la parte está verde aquí, que es el sistema ejecutivo. ¿Y por qué falo esto de la parte emocional? Porque vamos a ver que esto tiene mucha importancia en algo que se llama la correlación que hacemos, a gente faz de las vivencias. Que en la Machine Learning, claro, la correlación es algo muy importante. Acá estamos haciendo eso mismo ahora y nuestros
nuestras herramientas para hacer esas correlaciones son las emociones. Bueno, entre otras. Entonces vamos a hablar aquí en el concepto de top-down. Pues, aquí tenemos en la parte intermedia, correlaciones. Correlaciones ayudan a construir contextos que el cerebro usa para prever y para navegar. ¿Okay? Entonces, con esto, digamos, en las emociones nos ayudan para poder codificar la información, almacenar de manera estructurada, de una manera eficiente, y también para poder volverla a recuperar cuando sea necesario. Entonces, las emociones sirven para formar ese pegamento, esa estructura óptima. Entonces, desde el punto de vista de navegación, importante para la parte en la parte baja, esta parte vermelha, que sería poner imágenes de un video. Eso es algo, es un tip, un consejo, una dica de cómo podríamos nosotros fortalecer la parte del nivel 1, la camada 1. En la parte del attachment, otra dica para esto sería incluir palabras chaves. ¿Sí? Si vos estás diseñando una palestra, poder incorporar las palabras que tengan mucho de apego. Y finalmente, en la parte de, si vos se va a entregar información a nivel superior, entonces fornecer links relevantes y a la descripción y también ser preciso. Acá colocamos aquí en la parte superior, estos son los contextos, que sean como los puertos donde atracan o llegan los barcos, la navegación. Esto creo que aquí podemos pasar un poquito más rápido. ¿Qué son? 7:45, ok. Creo que aquí solamente informativo, que típicamente tenemos los cerebros, los hemisferios izquierdo, derecho, tienen funciones complementarias, por decirlo así. Que la parte izquierda es más concreta y la parte derecha es más flexible. Entonces, por eso acá tenemos la parte izquierda, más los quiebracabezas, los puzzles y los cálculos, en fin, y programación, codificación, y la parte derecha, bueno, arte, baile, música. Aquí también tenemos digamos, desde el punto de vista de gerenciamiento de requisitos en proyectos, las funciones del cerebro, por ejemplo, directo, la parte mucho, exigencias, inventario, hacer trazability o rastreabilidad. Entonces, en la rastreabilidad tenemos mucho de cerebro izquierdo. Se necesita mucho ser analítico, pragmático, sistemático, pensamiento crítico. Porque estamos haciendo trazabilidad, significa que tenemos que depositar muchos datos para poder que cualquier otra persona pueda reconstruir lo que ha sucedido. Análisis de requisitos para los datos estructurados, por ejemplo. Aquí hay un poquito más de funciones de cerebro directo también. Hay que ser creativo, abierto a posibilidades, ¿sí? Tener como una mirada también más amplia, cuadrigeral, exactamente. Y también tiene un componente más analítico también, pensamiento crítico. En la especificación de requisitos es más o menos lo mismo. Bueno, lo que mencionaba, el izquierdo es más analítico y el derecho es más flexible, digámoslo. Y desde el punto de vista flexible no significa solamente, no quiere decir que sea flexible, que
por ser artístico es menos complejo. No, no, no. También tiene un grado de complejidad, por ejemplo, porque pueden asumir más riesgos, pero tienen que tener esos riesgos mitigados, complementados. Ok. Vamos ahora aquí a cómo el cerebro procesa diferentes tipos de contenidos. Entonces tenemos contenidos escritos, gráficos, interactivos y de vídeo, ¿no? Estamos aquí, hablamos de conteúdos audiovisuales, ¿ok? En cuanto a contenido escrito, vamos de la parte más básica, son blogs, sitios web, ebooks, white papers, estudios de casos. Y una cosa interesante aquí es que cuando la gente lee, en nuestros cerebros tentan colocarnos en el lugar de autor. Y otra cosa interesante también es que los cerebros, nuestros cerebros son activados en la misma área cuando leemos sobre algo o vemos la vida real, ¿eh? Y bueno, aquí hay unas especificaciones cuando es mejor hacer un contenido escrito. El contenido gráfico, aquí tengo, vamos a ver aquí, está, contenido escrito. Está, por algún motivo, no sé por qué estaba bien, pero bueno, yo falei ya, ¿no? Que cuál es la ventaja y esta particularidad de que cuando leímos y cuando vemos, las áreas del cerebro tentan ser similares. Aquí tengo un ejemplo de contenido escrito. Aquí está el paper que mencionaba antes, ¿no? Que era de Google, por el cual se generó este avance en inteligencia artificial. Aquí va otra representación de la parte escrita en forma de neuronio. Vamos a contenido gráfico. Qué importante el contenido gráfico es que dos datos interesantes aquí. Es preciso, bueno, que dice ante un 50% de nuestros cerebros están, los datos están conectados de manera que podemos recibir imágenes, una cosa. Segundo, nosotros podemos, a gente puede, precisa solamente un décimo de segundo, 100 milisegundos para comprender una escena visual. Y por último, que solamente necesitamos 250 milisegundos para procesar un símbolo y anexarle un significado. Entonces, el contenido gráfico vemos que ya es obviamente mucho mejor mucho más potente. Y tenemos, bueno, contenido gráfico que mencioné. Aquí tenemos unos ejemplos de contenido gráfico. Digamos, el tema, una historia de Machine Learning. Aquí tenemos otro contenido gráfico de muchas más cores. Tenemos aquí un otro la infografía. También es una cosa, transmite mucha información, mucha más información. Aquí otro gráfico, un minuto, aquí estaba, aquí este otro, sí, creo que está. Este es otro contenido gráfico. Esto es una poco de exageración, perdón que no sé, pero me refiero a que de pronto con un zoom más, al menos llama la atención, de pronto está muy lleno, mas da una idea de lo complejo del cableado que tiene el cerebro. Bueno, entonces estamos contenido gráfico, contenido interactivo. El contenido interactivo, lo interesante del contenido interactivo es que nos permite tocar o jugar muchas áreas del cerebro, porque estamos no solamente con la parte cognitiva, más estamos en movimiento, tenemos memoria muscular, estamos desarrollando muchos otros puertos de entrada, de señales para nuestro cerebro. Contenido interactivo, múltiples regiones del cerebro, ¿sí? Tenemos más retención, ¿por qué? Porque todo nuestro cuerpo está actuando. Ok, vamos para acá.
y conteúdo de vídeo. El conteúdo de vídeo, bueno, tenemos conexión con los lectores y el proceso. Aquí hay un dato que el cerebro procesa 60,000 veces más rápido el contenido de vídeo que el contenido de texto. Okay. Un momento, aquí. Okay. Perdón, pero aquí vamos a... Estamos en este. Então, los contenidos de diferentes tipos de contenido. Y para finalizar, bueno, digamos que neurociencia es un campo interdisciplinario. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues también está muy en boga, está muy conectado. Ya estaba conectado con muchas otras áreas interdisciplinarias. Más que las personas, a neurociencias estaban llegando más personas de diferentes disciplinas, diferentes carreras. Más ahora es la neurociencia en términos de la conexión interesante que tienen con la inteligencia artificial. Bueno, aquí está un poco, tiene otras aplicaciones en medicina, ley, psicología. Y un área que también creo que estaba inicialmente más de punto de vista práctico, el neuromarketing, donde aplica la neurociencia cognitiva y la neurociencia computacional. Y esto sería ahora, si ustedes tienen alguna pregunta o la discusión es abierta, ¿no? Podemos hacer preguntas cruzadas. Sí, pues, Reinaldo, Augusto y resto de... Sí, gracias. Entonces, foi muito bem. Tenho algumas perguntas. Você tem ideia de hoje, assim, como que estão os estudos em estado da arte, da relação entre neurociência aplicada na prática hoje com inteligência artificial? Se tem alguma coisa de ChatGPT já atuando nessa área? Como é que está hoje a junção, a união entre neurociências aplicada hoje à inteligência artificial? Tem lido alguma coisa? Tem visto algum paper? Ou alguém também, é uma coisa aberta aqui, alguém tem lido alguma coisa a respeito disso? Voy a partir, si alguien tiene otro comentario, por favor. Más puedo hablar que la inteligencia artificial ha estado más presente, ha sido como al revés, ¿no? Inteligencia artificial ha sido usada como una herramienta para otras áreas en las neurociencias y las ciencias del cerebro, para investigación. Más sí, por ejemplo, análisis de imágenes es una cosa muy, digamos, donde la inteligencia artificial, quizás ustedes ya sepan eso, mas yo falo directamente de dermatología, ¿cómo se llama? Rayos X, análisis de rayos X, detecciones de cánceres, esas cosas. En cuanto a, digamos, es en ese sentido, más en otro sentido, digamos, los procesos cognitivos, ha estado, digamos, papers recientes sobre cómo se genera no pensamiento, qué cosas faz para poder generar ese pensamiento y de las asociaciones, porque ahora la inteligencia artificial se pone en las asociaciones para ChatGPT, por ejemplo. Entiendo que colocaron Wikipedia y otras muchas bases de datos y hicieron esas correlaciones. Mas cómo se genera la asociación y cuáles serían las asociaciones más creativas, eso ainda está muy longo de poder interactuar. Mas sí estoy viendo papers que hablan de cómo, digamos, cómo se origina no pensamiento no cerebro.
pero eso es una cosa muy... Sí, no. Sí, porque lo que puedo agregar que los experimentos que ha feito Miguel Nicolelis, ¿no? Está él, você se lembra de pronto experimentos que ele fez com os monkeys, macacos? Sí. Exactamente, interesante que pone no sé, voy a hablar rápidamente, quizás ya conocen de eso, pero una cosa interesante que fue un salto cuántico, es cuando el macaco estaba haciendo el experimento y jugando con la computadora, esa información fue transmitida a un robot y el robot también imitaba el movimiento del macaco. Y después el macaco, Miguel Nicolelis falou, ok, ahora que el macaco suelte el joystick, solamente que mire. Y el brazo robótico continuó siguiendo jugando. Entonces, la conexión de los pensamientos estaban demostrados ahí, como los pensamientos continúan. Entendi. No livro lá, né, ele explica bem o primeiro livro dele, né? O primeiro acho que em português. É um livro aí que ele colocou aí, que ele explica justamente isso. O último é o grande criador, o verdadeiro criador de tudo, né? Eu andei passando esse livro aí em português para alguém. Vale a pena ser lido aí. Eso. Y terminaría con esto, cosas hablando que realmente la parte ética de la inteligencia artificial, o sea, muchas discusiones se vienen ahora, porque, digamos, inicialmente, 20 años atrás, cuando comenzó, 30 años atrás, cuando comenzó la automatización, el hacer acciones remotas desensibilizaba un poco las acciones que el operador estaba haciendo. Entonces, esa desensibilización, ahora, imaginen, ahora ya no es la persona, no es el operador remotamente, sino es una cosa artificial. Entonces, ahí se pierde mucho de la humanidad, de qué hay detrás de eso, que esa conexión como sociedad. Eso también es un tema muy importante. Existe um livro do Ray Kurzweil, How to Create a Mind, How to Create a Mind, The Secret of Human Thought Revealed, o segredo do cérebro do humano, o segredo humano revelado, o segredo do pensamento humano revelado. How to Create a Mind, do Ray Kurzweil, o cara que escreveu The Singularity is Near. Também é um bom livro, apesar que já está há uns 10 anos, aí 12 anos, já tem coisas diferentes. Mas esse daqui é legal, How to Create a Mind, do Ray Kurzweil. Ele fala principalmente, o Pedro, não sei se deve ter visto, já deve ter visto, mas ele fala mais na parte mecânica, né? Direito, tá? Eu quero colocar na escada. Oi, perdão, tá pegando algum eco aí, desculpa. Oi. O link está no chat do livro. O link está no chat. No chat, exato. O link está no chat. How to Create a Mind. How to Create a Mind. Legal. Esse livro é muito bom. Ele mostra como que as estruturas, como que ele guarda essa estrutura no cérebro, a parte de como que ele forma a imagem. É um livro excelente, é muito bom mesmo, é muito legal. Acho que vem na linha aí do que o Pedro está falando. É um livro relativamente antigo, tem uns 10 anos, mas é bem interessante. O Christian já vai até imprimir ele aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Estou vendo cá, foi compartilhando muito bom. Já vi também. Sim, muito bom, né? Gracias, obrigado. Vamos aqui. Obrigado, senhor Pedro. Pedro, posso? Sim. Alguém tem mais
eu gostaria de fazer uma pergunta. Por supuesto. Como você vê a neurociência, tá? Eu acho, tá? Que ela é provavelmente mais antiga do que a inteligência artificial. Atualmente, tá? Você vê a neurociência ajudando o desenvolvimento da inteligência artificial e como você vê no futuro, ela se distanciando uma da outra. Por quê? Eu falo isso porque a quantidade de pessoas estudando inteligência artificial, eu acredito que é muito maior do que a quantidade de pessoas estudando neurociência, Sí, sí, sí. tá? A inteligência artificial é muito baseada em matemática. A neurociência já não é. Como que você vê a relação hoje e no futuro desses dois tópicos? Yo pienso, yo de manera que yo veo es que la inteligencia artificial es una herramienta. Ok. Ferramenta muy poderosísima, muy poderosa. Y la neurociencia es va a ser un consumidor más de ella, ¿sí? La neurociencia va a estar así y la inteligencia artificial, porque inteligencia artificial ahora hay muchas potencialidades de hacer. Claro, hay que saber qué es verdadero, qué es falso. Sí, está bien, eso es un gran problema que tiene. Mas, como podría decir, que es en el caso de comparado la inteligencia artificial con un doctor, con un médico. Es como un estudiante que sabe todo, pero tiene poca experiencia. ¿Sí? Ok. Exactamente. Entonces, pero potente, aún está, digamos, y hay mucho por hacer. O sea, yo veo la inteligencia artificial como una explosión, así, ¡pah! Burst. Tem muita experiência, não, tem muitas conhecimento, mas não tem experiência. Correcto. Sí. Y la neurociencia, acho yo que, como decía Miguel Nicoleles, él dice, yo faço neurociencia porque quiero ayudar a la medicina y ayudar a las personas. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ahora es una herramienta que puede usar cualquier persona. Inclusive puede ser que la inteligencia artificial sea como una especie de virus. Habrá los soldados bons, soldados malos. Entonces, la inteligencia artificial podría inclusive hasta ser un virus para nuestra sociedad si no está bien delimitada. Mas, como toda ferramenta, como toda ferramenta. Ok. Eu acho, até pela própria explicação do Pedro, que qualquer coisa que a gente faça em inteligência artificial, ela pode ser analítica. Ela nunca vai ter a sensação, como o Pedro estava dizendo, de emoção, em que a gente pode fazer numa análise fria e analítica, eu vou matar essa pessoa, por exemplo, matar o Reinaldo. Mas, por uma outra coisa que está no nosso cérebro, ou que está na nossa experiência de vida, eu não mato o Reinaldo, não porque isso é um crime, mas porque eu sei que ele tem filhos, que ele, como eu tenho um filho também, que não pode ficar órfão de pai. Então, analiticamente, o Reinaldo pode até merecer um tiro, mas emocionalmente, ele não deve ser morto, porque, mesmo com todas as burradas que ele faz profissionalmente, por exemplo, como pai, ele é uma pessoa legal. Então, qualquer coisa extremamente analítica, em que
se analisa apenas o que está certo ou o que está errado, e aí você julga se a pessoa está certa, merece morrer ou não. Quando você tem um componente emocional, que todos nós temos, muda o teu julgamento final. Eu acho que isso é um exemplo de que qualquer inteligência, pelo menos por enquanto, uma inteligência artificial talvez demore um pouco para poder ponderar o que é ética, o que é Moral. certo ou errado. Mesmo porque o certo e errado muda, né? De tempos em tempos, o que é certo e errado muda. Olha, Antigamente era certo, era permissível ou era permitido fazer piadas, certos tipos de piadas, hoje não é mais aceito, né? Então, acho que vai demorar e acho que ainda vai ter que ser ajustado. Tal como o Pedro disse, os níveis, né, de consciência, né, aquilo que é só analítico. Eu adorei uma tabela dele, depois eu quero, se você puder, Pedro, passar a sua apresentação em PDF ou PowerPoint, que seja, porque ele deu um exemplo que às vezes você usa mais o lado esquerdo e zero do lado direito, que é o emocional, né? E totalmente o lado esquerdo, não sei se eu confundi. E nos outros dois exemplos, menos emoção, mais razão, mas mesmo assim inclui um terço, né? Por exemplo. Acho que vai demorar algum tempo ainda para ajustar uma inteligência artificial com para, emoções. entre aspas, pensar. Con emociones y con empatía. Pô, posso acrescentar uma coisa, professor, que a ética ela pode ser programada, sim. Nós podemos treinar um chat GPT, por exemplo, um modelo neural igual ao chat GPT, com a Bíblia, por exemplo. Treinaremos na moral e ética cristã, né? Só que vamos criar um assassino, porque ele vai ser literal, né? A questão não é você ter o peso da ética, o peso da moral, né? O problema é a gente atravessar e transversalizar a questão dele ser literal, né? Se a gente conseguir Sim, calcular literal, ele é literal. o peso literal de cada palavra e a consequência daquela palavra, talvez consigamos programar algum tipo de ética conceitual, mesmo que no parâmetro analítico, ela ainda seria viável ou seria aceitável dentro de uma determinada sociedade, né? Mas se você passa literalmente como é feito hoje em dia com o ChatGPT, você simplesmente alimenta os dados e aqueles dados têm um peso pré-estabelecido e for administrar essa inteligência num robô, por exemplo, vamos criar um assassino. Vamos criar um assassino sem escrúpulos, sem limite, porque ele não tem um parâmetro lógico para definir a literalidade daquilo, né? Nós Chris, vemos pessoas É, serem assim, né? Vemos outra pessoas. polêmica que tem é em questão da empresa do Elon Musk, a Neuralink, né? Que fala sobre chips no próprio cérebro da pessoa, né? Aí fala como que assim que vai impactar o nosso convívio, o nosso jeito também, e como que isso daí vai intervir até mesmo nos nossos pensamentos. Mas Que isso eles, já existe, Oswaldo, programação sim, neurolinguística, e isso é usado desde sempre no marketing de comunicação, né? Não não, precisa de um então, chip, né? O chip neural que nós já temos já é usado para isso. ah, exatamente, mas assim, a implantação dela, que até hoje gera uma polêmica tremenda, né? Que como ela é muito invasiva e também como que ela pode afetar, né, o ser humano em si. Porque vários experimentos que eles fizeram também tiveram uma repercussão mundial, assim, negativamente, com os animais que eles faziam,
pelo excesso assim agressivo de mortes gerados, também envolvendo essa ética na própria saúde em si, né? Então, até que ponto a gente quer chegar e Isso, por, acaba cometendo atrocidades? isso porque, Oswaldo, a empresa dele é uma empresa privada. Quando o professor Nicoleles ele fez os experimentos com macaco, ele tinha que prestar conta de cada animal que ele tinha. E tanto é que ele não perdeu nenhum animal. Né? E o implante que ele fez, ele é muito mais sensível do que o que a Tesla está fazendo. Então, E ao o cara contrário da Elon Musk, né? Que já matou é, 16, 15, 16. exatamente. Se fosse um controle governamental em cima dessa empresa, ele já teria acabado com a empresa. Ele Uhum. teria acabado com a empresa. Porque dentro da universidade, o professor falou que se ele perder um animal, o projeto acaba. Entendeu? Então, você tem que ter essa ética também no tratamento do animal. Mas, se você observar o que o professor Pedro falou a respeito da pesquisa do professor Miguel, você vai ver que isso é uma grande vantagem. Por exemplo, uma exploração mineral, exploração espacial, você ter um controle remoto através de um neurosensor, isso aí seria fantástico. Você não vai expor o ser humano à radioatividade, a temperaturas altíssimas, as doenças que podem vir com o espaço, se você pode fazer uma exploração daqui, remotamente, usando um braço robótico, como foi feito com o macaco. Né? No caso lá, a experiência adicionou mais 2 braços ao macaco. Imagina isso, um ser humano com poder de 6 braços, de 4 braços, que poderia ser Sim, desenvolvido. assim, a utilização ela é muito vasta, né? Mas ainda se cria uma lacuna, né? Porque, por exemplo, igual o carro autônomo mesmo, tem uma polêmica igual se o carro bater, quem é o culpado? Se é o usuário ou se é a própria fabricante? Então é um ambiente completamente novo que a gente está vivenciando, né? Então a gente tem que ver em vários aspectos. E até mesmo ver como que a nossa legislação, a gente acabar se encaixando e se englobando nesses novos conceitos que assim são completamente inéditos, né? É Então, igual um dia a dinamite também foi inédita, né? O cara inventou para um bem maior e se as pessoas se explodem com ela, é o problema das pessoas, né? Eu vejo por isso. Eu acho que a ciência não pode se limitar pela ética. Eu acho que o cientista ele desenvolve. Se você vai aplicar isso para o bem e para o mal, bom, desde da primeira pedra que o ser humano ergueu, aquilo já virou uma arma, entendeu? E No, era simplesmente uma pedra. Chris, Senhor, eu, o que acontece, baseado no que você falou sobre aplicar, eu vou voltar um pouquinho ao que você falou anteriormente, aplicar as leis da Bíblia para um robô para atuar daquela maneira. Minha pergunta para ti é o seguinte: o que que você acha de inteligência artificial aplicada a leis, tipo, para ela substituir um juiz? impraticável. Mas por Impraticável. Ele quê? vai atuar da mesma forma, porque a letra fria da lei, sem interpretação, ela não é nada. Ela não é nada. Tanto é que você não vê atualmente na prática jurídica a interpretação literal, né? A gente tem casos e casos, é óbvio. No Brasil nós temos a lei da conveniência, né? Mas isso também está sendo discutido na Suprema Corte Americana, a não aplicação da lei literal, mas da lei contextual. Né? Se você aplicar literalmente a lei, não para ninguém, nenhum ser humano mais vai parar vivo. Vai Não, todo você mundo pode parar na cadeira ponderar, né? elétrica. Você pode usar Né? pesos, né? Então, mas é o caso da aplicação literal que eu fiz, por exemplo. Se nós treinarmos com código, vão treinar, por exemplo, o Alcorão, ou treinar com a Bíblia, né? Ou treinar com uma lei de um país islâmico, por exemplo, né? Da Filipinas. Né? Vão treinar com a lei das Filipinas e aplicar isso num outro contexto, nós vamos ter algum monstro, né? Mas, por exemplo, no Brasil você tem leis. Eu não sou advogado, só não entendo de Uhum. leis, mas existe bastante leis. Você acha que se aplicar as leis brasileiras
No seria? Brasil, nós temos leis em excesso, né? O Brasil é o único país que nós podemos dizer que a lei não pega, porque nós temos excesso de lei, né? Então, se você colocar o Código Tributário, o Código Penal, né, o Código Trabalhista, uma lei conflita com a outra, né? Uma lei conflita com a outra. Então, você acaba tendo leis anuladas que você tem que ter um caráter subjetivo em cima dela para poder aplicar, né? Por exemplo, a legislação tributária ela é tão confusa que você pode ser multado por cumpri-la. Pode ser multado por... Cumprir a lei tributária, Ah, tá. Por entendeu? cumpri-la. Então, imagina a lei brasileira sendo aplicada no ChatGPT. E colocou um juiz tributário baseado no ChatGPT. Não para nenhuma empresa em pé mais, né? Mas eu Então, acho que, no primeiro momento, lógico, isso está sujeito a inúmeras discussões, né, de ética, até mesmo o carro autônomo, né? Você está amarrado com uma quantidade muito grande de situações que ainda não foram resolvidas. E não sei nem se vão ser resolvidas, eu acredito que vai ser resolvida alguma hora, e possivelmente isso vai estar amarrado no tipo de seguro que você vai pagar do seu carro no futuro, né? Você quer ter uma máquina que atropela velhinho, você vai pagar um preço. Você vai ter uma máquina que mata o piloto, é outro preço. Você vai ter uma máquina que não tem controle de nada, então você vai ter o controle e você vai pagar outro preço de seguro. A verdade é essa, né? Em certo sentido, alguns países você já tem algumas coisas assim, né? Você tem softwares que monitoram você e tal. Se você agir de tal maneira, você vai pagar por isso. E aí você vai pagar o risco, né? Eu quero dirigir o carro por mim mesmo. Tudo bem. Imagina que todos os carros tenham sensores de proximidade. Aí você fala, não, mas eu quero... E daí o carro não pode bater um no outro. Não deveria bater. Só se fosse um acidente muito grave. Mas normalmente não bateria. E aí você fala, não, mas eu quero controlar o carro. E aí você desativa esse controle propriamente dito. O que vai Manter uma acontecer? distância segura, por exemplo. Mas aí se você bater, é você que vai pagar o ônus disso, entendeu? Porque você está assumindo a responsabilidade. É você que está assumindo a responsabilidade. professor, Então, o senhor tem um carro aí no Canadá, provavelmente ele tenha controle de tração e velocidade automático. tem. Tem o Alguns botão de têm. desativar? Tem o botão de desativar. Tem o botão de desativar. A minha caminhonete Tem. tinha o botão de desativar. Tem botão Quando de eu desativar. dirigia perigosamente com ela, ela ativava sozinha. Reativava. Provavelmente vai existir esses mecanismos de salvaguarda nos veículos. Então, eu acredito que, assim... Qual que é aquele filme? Acho que é o iRobot, né? Do Will É Smith. robot. Você vê que ele está no túnel, daí ele desabilita, né? Ele Uhum. desabilita. Daí Uhum. tinha a moça do lado, ela fala, você vai dirigir? Não, eu vou tomar conta. Ele desabilita. Ele tomou a decisão de desabilitar. Se ele tivesse sofrido um sinistro ali, possivelmente, vamos pensar hipoteticamente, claro, o seguro dele iria cobrar uma quantidade muito maior porque ele assumiu a responsabilidade. Ou não Mas pagaria, então, não pagaria Ah. o prêmio. Mas, Reinaldo, no próprio filme Eu, Robô, com o Will Smith, ele tem raiva dos robôs porque num acidente, no início do filme, a probabilidade dele sobreviver era maior que a probabilidade da menininha que estava no outro carro sobreviver. E ele chega para o robô e fala, salve ela. E ele, não, vou salvar você porque a probabilidade é maior. O robô foi frio. Não, o E por robô isso que agiu de acordo com o que foi programado, né? Mas aí Exatamente. a questão, quem vai ser o culpado? O cara que vendeu o carro, o cara que fez o software. Isso é um questionamento que a turma tem feito. Quem vai ser culpado? O cara que vendeu o carro, o cara que fez o software, o cara que está dirigindo. São essas situações que você ainda não tem resposta, né? Vai depender de dinheiro.
Mas se nós olharmos para o passado, um dia não existiam automóveis, né? Idos lá do século XIX, não existiam automóveis. E eles surgiram e tomaram conta das ruas. A mudança do paradigma de andar a cavalo ou de andar de trem, né, foi a mesma mudança do paradigma que nós temos hoje, do veículo conduzido para o veículo condutor, com o veículo automatizado. Cristian, Senhor? permítame, estoy de acuerdo hasta cierta parte, mas la diferencia que yo veo ahora es que la explosión que tiene la inteligencia artificial no tiene antecedentes. Então, Energia elétrica é um antecedente, professor. ¿Cómo? Energia elétrica é um antecedente. No, pero como tiene ahora, porque lo que me refiero yo ahora es que la inteligencia artificial está en acceso de todas las personas ahora. Cualquier persona, bueno, cualquier persona, pero digamos que millones de personas tienen un acceso que cuando la energía eléctrica para poder que se implementara, habían empresas relativamente grandes que llevaran esa mudanza lá. Mas agora, você, con un computador, puede tener un impacto muy grande en la sociedad. ¿Sí? Esa es la potencia que tiene você en sus manos ahora. No es comparable con lo que pasó antes, ni ainda con el auto. El auto tomó una mudanza y digamos también, digamos que económicamente fue un filtro. ¿Sí? Ahora esto, yo no sé con qué podría compararlo. Mas eu não estou falando que não se pueda desenvolver a inteligência artificial. O que eu falo é que a velocidade de desenvolvimento que está tendo a inteligência artificial tan rápida que va muito mais rápida que as mesmas regulações. Muito. Entonces, eso como poder keep the pace with it, cómo se puede ir de la mano. Eso no, es una liebre, es coelho. Coelho y la otra es una tortuga. Tartaruga. A verdade é que, como o Pedro falou, nunca houve precedente na história de mudanças tão rápidas como que estão ocorrendo agora. Qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente está elucubrando, na realidade, pelo pouco que a gente está recebendo, entendeu? A gente está recebendo uma quantidade muito grande, muito pequena de informação, e aí fora isso está explodindo. Está muito rápido, esse que é o problema. Né? A eletricidade, sim, foi uma mudança de paradigma, a máquina a vapor foi uma mudança de paradigma, o surgimento do computador, do ENIAC aí no final da guerra, da Segunda Guerra, foi um paradigma. Ainda a internet muito grande. A internet. Muito rápido. Eu estou tentando seguir um caminho mais ou menos. A automação, a internet. Eu lembro muito bem, eu estava na automação, quando ela começou a aparecer propriamente dito, o Pedro também estava, né? Sí. No, mas uma coisa, solamente con esto termino, que quando apareció a internet, você era un consumidor de internet. ¿Sí? Você não era gerador de muita documentação, conteúdo. Mas agora, você é um gerador, qualquer pessoa pode gerar com lixo, com boas coisas, com muitas coisas. Então, essa é lá. Ok, Reinaldo, continua. Eu fiz uma palestra uma vez aí, um seminário aí do hotel, o Augusto me chamou depois a atenção, que eu falei, eu não sei se vocês lembram disso, eu falei que o telefone originalmente foi projetado para somente voz, né? Então, ele foi projetado, mas hoje não faz sentido você ter um telefone somente para ligar. Hoje você tem uma máquina, né? Você tem um computador aqui, a verdade é essa. Então, mudança de paradigma, né? Não posso falar, esse daqui ele é projetado somente para voz. Não é mais projetado para voz. Isso daí com o surgimento... Oi? Vai te atropelar, não adianta. Fala, Pedro. No, un otro ejemplo que también puedo traer, pero son ejemplos de vivencia que yo tengo, que estoy con las personas que tengo. Puede ser que esté agarrado, pero
en estos días estamos hablando de las anfetaminas que están siendo un problema en Alberta, una provincia de Canadá, perto de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con las anfetaminas? Que están llegando a Canadá en una forma que está como son precursores de las anfetaminas. Por eso pueden entrar fácilmente a Canadá. Ok, ¿qué pasa con estas cosas? Que los chicos, los molecos toman estas cosas, tienen alucinaciones, piensan que vos es un monstruo y te pueden disparar. Ok, más pasa el efecto de anfetamina y tan normal otra vez. Entonces, pensaba, ok, las anfetaminas o esta sensación de las alucinaciones, cosa tan bárbara, tan mala. Es como si você tuviera un VR, una realidad virtual, unas gafas, fala? De realidad virtual. Óculos. Y imagine que você va manejando su auto con óculos transparentes, mas de repente por un lot y ve una otra cosa diferente. Y vos sigue manejando con una realidad que no es esa. Entonces, ¿cuál es la analogía que estoy haciendo ahora? La información que está saliendo en la internet, los videos, la calidad es tan buena que parece una realidad. Esto, pues, como si estuviera unas anfetaminas en frente de você, ¿eh? Podría llegar a ser ese caso. Muy buenas producciones tem ahora. Eso. E o senhor, o professor Pedro, o senhor sabe muito bem que o cérebro não faz nenhuma diferença entre aquilo que é realidade e aquilo que você está projetando na realidade virtual. Simplesmente por preguiça, né? Ele tem preguiça de analisar e aceita como verdade. Cris, Não. falando em preguiça, desculpa. E outra coisa também. Não, só quero falar um comentário. Eu brinquei com o Reinaldo que hoje, pela primeira vez, eu fui tentar brincar com o ChatGPT. O meu filho, de 16 anos, falou, pô, pai, eu brinco, eu mexo com o ChatGPT faz 2, 3 meses. Ele já está usando, não sei para quê, mas usando o ChatGPT há 2, 3 meses. Agora, o menino de 16 anos vai usar bem? Não sei. A tal da anfetamina, da cocaína, da maconha, eu até consigo impedir que ele tenha acesso, mas o ChatGPT, eu vou poder impedir de ele acessar? Aí eu te digo uma coisa, um cara de 53 anos, será que ele vai acessar bem? Então, fudeu, porque se você tem 53, acessa mal, eu tenho 57, fudeu com PH, né? Anderson, você ia falar, Anderson? Vindo no gancho do Cris falou da preguiça, eu acredito que tudo isso que nós estamos falando, inteligência artificial, vem da necessidade do ser humano, né? Então, se a gente chegou a esse ponto, é porque o ser humano tem essa necessidade de usar essa ferramenta, né? Que para a gente, se a gente pode ver, o que isso está melhorando na nossa qualidade de vida. A gente também, eu sou o tipo do cara que eu gosto de enxergar sempre esse lado na questão de evolução, principalmente quando se fala em como que eu posso dizer, no comércio, no desenvolvimento geral de um país, né? E eu estava conversando com o Cris esses dias, a gente estava até comentando sobre isso, e aí a gente estava falando assim, hoje é um gancho que nós somos privilegiados pelo que está acontecendo, né? A gente está indo num caminho onde só está falando disso, mas ao mesmo tempo existe, até estava comentando isso com ele, existe o regresso, né? Porque hoje a maioria das pessoas não querem mais nem falar com o robô. Entra o robô no celular, estou falando por eu dar consultoria nas empresas sobre tecnologias para melhorar as empresas, e as pessoas falam, cara, é robozinho, quando chega no robozinho, já quero falar com um atendente. Então, vai acontecer isso, né, dessa questão, dessa explosão, mas também vai ter algumas coisas, as pessoas não vão mais querer falar com o robô. Eu vejo isso, uma necessidade, tanto na parte da tecnologia, como a necessidade de dar um passo para trás.
Tanto é que eu vejo, ultimamente, o pessoal até pediu para dar uma brecada, que estava indo para lá, que a coisa estava se perdendo, mas eu acredito que tudo isso é a necessidade do ser humano mesmo, que ele precisa disso, né? E a gente vai passar por isso, mas eu acredito que a gente, hoje, nós somos privilegiados da área porque estamos, como que eu posso dizer, modificando toda uma história do ser humano, eu posso dizer assim, né? Daqui para frente, o mundo mudou. Queira que não, mas o mundo mudou. O mundo mudou. Anderson, não relacionado com inteligência artificial, mas sim relacionado com comportamento. Aqui no supermercado, eu já me deparei várias vezes, eu vou pagar alguma coisa, existe uma fila por caixa de self-service e no caixa normal não tem fila, não tem ninguém. Não foi só uma vez, várias vezes. Quer dizer, as pessoas se adaptaram tanto aí no self-service para pagar a conta dela, para ir e escanear um item a cada item, do que ir num caixa e a garota do caixa ou o garoto do caixa escanear para ela. O check-out, né? Do check-out. É incrível. O Anderson tem uma resistência com o robô de atendimento porque ele ainda percebe a diferença de um atendimento humanizado para o atendimento robótico, né? Se você olhar do ponto de vista, por exemplo, do GIG, que é um sistema automatizado que cria vídeos, né? Você digita o texto e ele cria um narrador, né? Não há diferença alguma entre um vídeo do GIG de uma tela, por exemplo, que eu estou vendo o professor Reinaldo, o professor Augusto, o professor Pedro, né? É uma pessoa natural, que ela tem semblante, ela tem movimentos faciais, né? Ela tem um traquejo, né? Se você tiver um atendimento robotizado com uma inteligência desse porte, você não vai perceber a diferença, porque ele vai estar preparado para te responder qualquer coisa que você perguntar, né? Não só aquela programação que nós temos hoje no atendimento de call center, por exemplo, que é uma programação de if, né? É tudo um if, né? Mas aquilo lá você tem 4 opções, se você fugir de uma delas, vai voltar para o menu inicial. A Eu URA, acredito, né? URA. eu acredito que você vai ter alguns componentes nesses próximos anos, se não for nos próximos meses, que vão mudar radicalmente o entendimento da gente. O que é um atendimento automatizado num atendimento humanizado, né? Como Patrick, prestação de você queria serviço. falar alguma coisa, Patrick? Esse negócio dos bots. Eu, quando vou pagar conta, por exemplo, de internet, de algum domínio, de qualquer coisa, eu sempre confio. Você paga, tal, não sei o quê, e costumo conferir para saber se caiu, tal, aquela coisa assim, porque você paga, teoricamente o banco pagou, tal, mas quando você vai no outro mês, existe vezes que os caras falam, você não pagou, você não fez, e o domínio ou a tua internet é cortada porque disseram que você não pagou, entendeu? Daí você coloca vai, tipo, ou pelo aplicativo ou pelo telefone, você começa a digitar essas sucessões de if. Bom, daí depois com o bot, você tem, e com a inteligência artificial pela programação que você tem, assim, eles dão toda aquela programação usual, mas eu quero falar com alguém específico, por exemplo, de contas, para poder saber se minha conta foi aceita ou não. Não existe essa opção. Daí você tem que falar para tipo atendente de helpdesk, alguma coisa assim, para passar para o setor de finanças. E isso daí, já, assim, por exemplo, Live Team, né, que é a internet. Eu já me cansei e daí ela faz a primeira, você digita o número, o teu número, tal, não sei o quê, e vai normal. Depois eles trocam para você falar o que você está querendo. Só que essa fala está errada.
você fala tudo que você quer, os negócios principais, e nada funciona. É programação. Quem está programando isso? Olha a nossa oportunidade de mercado, Patrick. Patrick, mas isso aí é feito para não resolver o teu problema, Patrick. Não, quem que falou isso para não resolver? É para não, exatamente, não resolver o problema. Não resolver. É para te criar um problema maior e você desistir de ser atendido. Você não entendeu o espírito da coisa. Não. Sim, mas daí começa, é aquele negócio, igual banco. Né? Você pensa que você vai arranjar um crédito, alguma coisa diferenciada, mas todo mundo almoça, janta, toma café no mesmo lugar e todo mundo faz as mesmas coisas. Então, você não consegue fugir do... E daí, assim, um começa a copiar do outro e fica a mesma coisa. Daqui a pouco, é aquelas coisas que, assim, você se pergunta assim, como é que você vai ter... Você está usando um serviço, que é setor de serviço, que você não vai usar. Entende? Não precisa ficar triste. Somos solidários com você. Daqui a pouco ele chora, daqui a pouco ele chora. Daqui a pouco ele chora e diz que vai embora. O Patrick aqui é daqui de São Paulo também, Patrick? Sim. Você é parente do Eduardo? Hã? Você é parente do Eduardo? Eu vi seu sobrenome agora, de Bois? De Bois, de Bois. Você é parente do Eduardo? Eduardo Parente Bois? de quem? Eduardo? Não. Não. Tem uma pessoa que eu conheço aqui também que tem seu sobrenome de Bois. Ok. Então, mas se escreve do mesmo jeito, não? Não, fala que não, que é problema. Fala que não, Fala que é que não. problema. Fala que não, fala assim, mexe, fala assim que não. Renê, observações, Renê? O Renê dormiu. Renê? Eu estou tirando do mute aqui, só um segundinho. Eu queria fazer algumas colocações aí. Primeiro, com relação àquela comparação, né, da velocidade da chegada da inteligência artificial, né? E eu lembrei de uma palestra há muito tempo que eu assisti, que o cara começava assim: o mundo está perdido. Com essa juventude que está aí, não vai dar certo. Não, o mundo vai acabar. Isso foi falado aí no século XVI, no século XVII, no século XIX. Meu pai falava isso, que essa juventude está perdida. E, né, estamos aqui. E eu então, falo isso. A gente dá um jeito de... O ser humano tem essa capacidade. Eu sou muito otimista com relação a isso. Né? A gente tem essa capacidade de absorver e dar um jeito, né? Com relação à evolução, eu sou muito otimista com relação a isso. O segundo aspecto que eu queria falar também, que eu me lembrei, sobre essas máquinas de atendimento automático, né? E eu estive na Holanda um tempo atrás e realmente funciona muito bem. Aí eu tive agora há pouco, estive em São Paulo, né? E vi a grande dificuldade que existe na implementação da parte física aqui no Brasil das coisas, né? Por quê? Porque a gente usa componentes de baixa qualidade, né? Componentes, equipamentos para ser usados em residência, para tentar utilizar isso num ambiente de mercado. Então, você vê que a coisa, aqui no Rio de Janeiro, a temperatura aumentou um pouquinho, o negócio já se perde, o equipamento não mede mais, a máquina não se acha, aí dá bug. Né? Então, a gente percebe isso, né? E eu, como trabalho na indústria, eu percebo a tendência das pessoas usarem equipamentos ou componentes eletrônicos ruins, que não chegam
a temperatura aí de 65 graus, aí que a gente está acostumado a utilizar, usam componentes ruins e as máquinas travam. Isso é uma coisa ruim, porque você acaba, ao contrário do que acontece aí com o Reinaldo, ninguém quer usar a máquina de self-atendimento. Tu não vai na caixa convencional, porque aquilo lá está toda hora travando. É isso aí que eu queria comentar, Reinaldo. O pessoal. Muito obrigado. Oswaldo, a gente ainda tem 2 assuntos para falar rapidinho. Oswaldo, por favor, quiser fazer sua observação. Sim, então, pessoal, eu achei muito interessante, assim, tudo foi conversado até agora. E, assim, como que tá mudando, né? Eu vi uma reportagem lá da China que eles já não utilizam mais dinheiro nenhum, tanto físico quanto moeda. Então, você vê como que tá tendo uma mudança, assim, drástica da nossa vida, né? E como ela tá sendo muito rápido esse processo. Aí, como comentado também por vocês, a respeito também desses problemas que ainda se tem ainda, tanto pela qualidade de itens que a gente acaba usufruindo na indústria, ou também o medo desse investimento, né? Porque como a gente, aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem grandes oscilações e vê direto a gente em crise, eu acho que também isso acaba criando um receio para os próprios empresários acabarem investindo e tendo esse medo de, sei lá, talvez não ter o retorno esperado. Esse medo, assim, tem que mudar em questão da cultura e essa conscientização aqui para os brasileiros, né? Para aumentar tanto assim em questão de confiabilidade de um produto em si, uma máquina, e também como está sendo legal essa parte dessa interação tecnológica. Por exemplo, também eu vi uma reportagem deles estando colocando assim o ChatGPT em Androids mesmo, para que eles consigam interagir com o ser humano. E isso daí é muito interessante, porque também ele pode impactar em vários fatores, né? Por exemplo, igual numa casa de repouso. Você poderia estar utilizando esses tipos de robôs para estar interagindo com os idosos, para ver até mesmo o respaldo deles, como é que vão ser esse convívio. Então, assim, a ampla utilização dela é muito vasto e ela é só limitada mesmo pela nossa própria imaginação. E que a gente tem que saber assim utilizar assim com consciência, né, como citado anteriormente, porque vários problemas ainda vão aparecer, mas aos poucos a gente vai conseguindo resolver, né? Igual citei anteriormente, questão dessa lacuna entre carros autônomos, como que vai ser gerado esse problema, se é o usuário, se é a fabricante. Então, assim, só com o tempo mesmo a gente vai conseguir chegar a um ponto ideal, né, para todos. Aí seria isso. Agradecer novamente a oportunidade de estar junto com vocês. Muito obrigado, Zador. A gente que agradece. Bom, eu tenho Professor, Oi, só um detalhe aqui, só para falar do Ok, Oswaldo, tranquilo. que ele falou da questão do empresário. No Brasil, o empresário, Oswaldo, é fácil de convencer. No Brasil, acho que é só você falar que vai melhorar, é só você pontuar onde ele vai ganhar dinheiro e também, e principalmente na questão de funcionário, porque eu acho que, eu não sei, eu acredito que só no Brasil a gente tem esse problema de funcionários, né, não só de comprometimento, como a lei. O funcionário hoje no Brasil, o empreendedor, o funcionário é como se fosse o inimigo a questão da lei. Então, eu acredito que hoje eu estava numa empresa mesmo que para contratar, a gente teve lá contratar 10 pessoas, mas tá uns 10 para sair porque processo trabalhista atrás de processo trabalhista. A tecnologia vai melhorar muito a qualidade do empreendedor. E eles estão agarrando essa questão agora, principalmente da inteligência artificial, como como que eu posso dizer, um impulsionamento na questão da empresa. Para os empresários, isso daí está sendo fantástico, fantástico. Qualquer empresário que fala de inteligência artificial, os caras estão comprando a ideia fácil, porque no Brasil é muito difícil mesmo. É isso. Eu vejo isso com bons olhos. Eu passei por vários processos. Aqui tem alguns dinossauros como eu aí,
a gente passou por vários processos. E, na realidade, eu não gosto, nunca gostei, e eu não gostava quando era comparado, né? Levantou a bola aí de o jovem. Cada um vive no seu tempo, a verdade é essa. Cada um vive o seu tempo, né? Os antigos costumavam falar, meu avô, antigamente era bom. Cara, você não tinha chuveiro elétrico. Uma vez eu falei isso para ele, ele ficou meio chateado comigo. Pô, você tomava banho gelado, cara. Porra, por que você está falando? Isso é bom? Era bom isso? Né? Gerava anticorpos. É uma controvérsia, mas são coisas que não tinha o luxo do hoje, um luxo que foi agregado à sociedade. A verdade é essa. E eu imagino também, eu faço fé que essas novas tecnologias vão ser agregadas à sociedade. Quando chegou o celular também veio uma porção de coisa. Eu lembro que eu estava fazendo, eu lembro isso muito bem. Eu estava fazendo uma palestra de religador na Cooper Power System que eu trabalhava, e o diretor da empresa falou, não, eu estava falando que o religador ia ser integrado num sistema, né? Numa central de operação e distribuição, automaticamente. E ele falou, não, isso daí é uma, como é que se diz? Vai passar, é uma onda, né? Vai passar e não vai voltar mais. Eu lembro que eu peguei o celular e mostrei para ele, isso daqui vai voltar? A gente vai largar a mão disso? Não. E como o religador foi para frente, a gente tem Smart Grid hoje e vai só para frente. Eu tenho algumas perguntas aqui para não ficar muito tarde, que eu queria fechar, a gente combinou com o Augusto aí para a gente tentar fechar 9 horas.